foi por meio da judicialização que a gente conseguiu dar o primeiro passo para ter direito a uma melhor qualidade de vida com o tratamento da cannabis por conta própria. Hoje, para o campo jurídico brasileiro, o habeas corpus para cultivo não é nenhuma novidade. A cada dia, tribunais de diferentes estados brasileiros concedem a diferentes pessoas o direito de cultivar o seu próprio remédio. É latente que, aos poucos, a percepção sobre essa fitoterapia vai se revelando em todos os sentidos. Então, para discutir as perspectivas jurídicas da cannabis no país, a gente vai chamar ao palco Jorge Lautert, advogado da Maria Flor, por favor. Aplausos sonoros enquanto o salão enche. Não só da Maria Flor. Ama-me e tudo o mais que vocês precisarem. Cannabis Sem Fronteiras. Mas é porque aqui a gente resume, porque os currículos dos convidados são extensos demais. Ladislau Porto, advogado da APEP, entre outras coisas. Tudo bem. Márcia Diniz, advogada do IAB e da SACERJ. E Luciana Boité, professora de Direito da UFRJ e associada da APEP. Palmas. Eu que começo? Meu Deus. Eu vou tentar fazer... Não tem PPS, não. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou super feliz em estar aqui com vocês hoje. Primeiro, por ser um evento presencial, depois de 2 anos de isolamento, né, de momentos tão difíceis que nós passamos durante essa pandemia. E realmente é uma emoção ter esse evento presencial, em especial um evento para discutir as importantes perspectivas do uso medicinal da cannabis no Brasil. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite da APEP, na pessoa do meu querido amigo Ladislau Porto, e dizer que eu sou advogada criminal e eu estou muito feliz, emocionada, porque eu estou hoje do lado de advogados assim, absolutamente brilhantes e empenhados e dedicados nessa luta, não só pela legalização da cannabis medicinal, como também de um enfoque absolutamente importante, porque essa luta não é dissociada de outras lutas. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos uma péssima tendência, e aí eu falo também como criminóloga e estou presidindo atualmente a Comissão de Criminologia do Instituto dos Advogados Brasileiros. E nós temos uma questão brasileira que o Brasil sequestra, através do direito penal, questões que não são e não deveriam ser tuteladas pelo direito penal. Então, na medida que, e não é só em matéria de cannabis, em matéria de saúde, eu vou dar um exemplo bem distante para mostrar como isso é uma política brasileira que tem que ser vista, encarada, porque, a partir dessa perspectiva, a gente tem uma visão ampla do que é um sistema punitivo e de como ele é indevidamente utilizado para impor práticas que nada teriam a ver e não deveriam ter com o sistema punitivo. Na questão das mulheres, por exemplo, da igualdade de gênero, fez-se uma lei, a Lei Maria da Penha, que todo mundo gosta muito, etc., mas é uma lei onde o direito penal sequestrou para si o problema da emancipação da mulher e repete o discurso punitivo do sistema patriarcal machista que exatamente criou essa condição de submissão da mulher. Então, na medida que o sistema penal diz, o direito penal diz, não, deixa que eu assumo isso,
e a gente prende e a gente pune aqueles que são acusados de praticar a violência contra a mulher, outros setores deixam de debater a questão e não se implementa políticas públicas absolutamente necessárias exatamente para combater a violência contra a mulher, que é criação de creches, igualdades salariais e várias outras políticas, como a Elizabeth Alcorta, agora ministra das Mulheres na Argentina, conseguiu implementar a própria regulamentação do aborto, enfim, a descriminalização do aborto e várias outras políticas que são imprescindíveis exatamente para combater e que não repetem, não reproduzem um discurso que acaba por negar o debate. Então, voltando aqui para a questão da cannabis, quando o direito penal sequestra esse tipo de questão, na verdade, ele está assumindo uma questão que é de saúde pública, uma questão que está ligada à dignidade da pessoa humana e que não deve ser objeto sequer do direito penal. Esse combate à cannabis, ao cultivo e ao consumo da cannabis, ele é moralista, ele é irrefletido e ele traz prejuízos irremediáveis, porque ele obsta o acesso de milhares de pacientes, como todos sabem, que precisam efetivamente da cannabis, e coíbe também o exercício de um direito à saúde e à dignidade. Então, acho que o Siddhartha colocou muito bem isso na palestra de abertura de ontem. Hoje, Paulo, enfim, todos os que falaram aqui, colocaram questões que nós temos que enfrentar essa questão sob vários aspectos. E a palestra de hoje, a nossa fala aqui de hoje, nós vamos falar exatamente sobre as perspectivas no âmbito legislativo e judicial. Eu vou, assim, muito rapidamente falar desses enfrentamentos. O Paulo já falou aqui sobre o PL 399 de 2015. E falou também da aprovação pela comissão, que foi uma comissão instaurada para proferir um parecer a respeito desse projeto, e não foi à toa que essa comissão fez esse voto que foi aprovado em 2021, porque todos sabem que essa impulsão do debate se deveu muito ao reconhecimento de quanto o canabidiol foi importante para suportar as agruras da pandemia, e o isolamento, as dores, as perdas e toda a política que nós fomos subjugados por um governo que ironizou até a falta de ar dos pacientes e ironizou toda a luta pelo efetivo combate à pandemia. Então, acho que esse momento de dor também levou a uma reflexão sobre a possibilidade de adoção da medicina alternativa, da cannabis, como um meio para ajudar a suportar isso tudo. Então, não foi coincidência que esse projeto teve essa impulsão que teve, e eu acho que o momento agora Paulo já falou sobre isso, algumas pessoas se manifestaram sobre o projeto de lei, de efetivamente estarmos presentes nesse debate no Congresso, buscarmos a aprovação. O projeto de lei em si ele é muito pequeno, mas ele já foi acrescido dos substitutivos, e atualmente é o substitutivo número 4, que engloba diversas emendas. Então, acho que é muito importante que todos os que lutam, não só pela legalização da cannabis medicinal, mas por tirar do âmbito penal o poder sobre essa questão, devem participar, aliás, têm a obrigação de participar, porque essa é uma luta que o Poder Legislativo assumiu e que, possivelmente, um novo Congresso mais progressista vai dar um andamento mais adequado a essa questão. No aspecto judicial, também a gente tem um momento de mudanças no horizonte. Também foi falado aqui, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu 2 decisões que são paradigmáticas. Uma delas
é a do ministro Rogério Schetti e a outra do ministro Sebastião Reis. E as decisões são muito interessantes, já se falou bastante, acho que quase todo mundo aqui acompanha esses julgamentos, e esses julgamentos eles são importantes, porque o STJ é o tribunal que tem essa competência infraconstitucional. E hoje, com essas decisões, uma delas, inclusive, teve o parecer favorável do Ministério Público Federal. Então, é muito pouco provável que haja um recurso dessa decisão. Então, ela deve transitar em julgado. Isso é muito importante para a gente. O Schetti fala uma coisa muito interessante nessa decisão. Ele fala o seguinte, que o discurso contrário a essa possibilidade, ou seja, a possibilidade de se permitir o cultivo da cannabis, é claro que as decisões referem-se aos casos dos pacientes que impetraram a ordem. Ela não é ainda uma decisão que tenha modificado a legislação, evidentemente. Tá? E aí ele fala o seguinte, que esse discurso é contrário, o discurso que contraria a possibilidade do cultivo, é moralista, tem cunho religioso e é baseado em dogmas, em falsas verdades e em estigmas. E esse moralismo só atrasa os avanços legislativos e a concretização de direitos fundamentais. Então, assim, é muito importante que a gente não dissocie essa luta, porque é uma luta por direitos fundamentais. É uma luta pela dignidade da pessoa humana. Nós não podemos dissociar essa luta de movimentos feministas, principalmente de movimentos antirracistas, porque, evidentemente, essa lei, esse sequestro do direito penal, do sistema punitivo com relação à política de drogas, é um sequestro que atende a um objetivo não tão escuso assim, de seletivamente prender pretos e pobres, e, em especial, mulheres pretas. E, com isso, desconstitui a família e desconstitui qualquer possibilidade de uma luta efetiva contra o sistema injusto, patriarcal, explorador, opressivo, capitalista. Essa luta, nossa, tem que incorporar a luta antirracista, tem que incorporar a luta feminista e tem que incorporar os movimentos todos progressistas, porque nós lutamos por direitos fundamentais. Nesse ponto, eu queria assim, também citar, eu estou com palestrantes incríveis hoje, eu vou só citar como grandes livros que têm que ser lidos por todos que querem se aprofundar e conhecer melhor isso que a gente está falando aqui. Eu vou citar o Valois, que é o Direito Penal da Guerra às Drogas, que é o Luiz Carlos Valois. É um livro fantástico e que ele denuncia todo esse sistema perverso, cruel, de se fazer uma política de drogas exatamente para que haja uma seletividade, para que a gente aumente o imenso contingente carcerário que já temos hoje e que seja esse contingente formado exatamente por aquelas pessoas que deveriam hoje ter seus direitos reconhecidos de igualdade e não o preconceito que se vê, o racismo estrutural que se vê hoje tão iminente, não só nesse governo, que é reacionário, todos sabemos disso, mas por toda uma conjuntura estrutural, como muito bem denunciou Silvio de Almeida, que nos leva a tanto racismo, a tanto atraso nas nossas lutas e em todas as lutas. Essas lutas não estão dissociadas. Eu recomendo também o livro do Marcelo Semer, um desembargador do Estado de São Paulo, Sentenciando o Tráfico. E esse livro é muito interessante. Quantos advogados tem aqui? Tem que ler. Porque esse livro, o Marcelo faz
entre outras pesquisas, uma pesquisa das sentenças criminais condenatórias por tráfico de entorpecentes. E ele mostra como essas sentenças se direcionam exatamente a essa seletividade. Então, assim, isso é estatístico, existe uma pesquisa profunda sobre isso. O Marcelo, ele escreve super bem, o livro é uma delícia de ser lido, e eu acho que são denúncias que têm que ser conhecidas, são estudos que têm que ser conhecidos para a gente saber onde estamos pisando. Importante também falar aqui que, além das decisões do STJ, que são paradigmáticas, mas não são isoladas, vários tribunais já têm decidido nesse sentido, né? E é bom que a gente firme, e quantos advogados aqui estiverem, façam as ações, promovam ações de habeas corpus para exigir esse salvo-conduto. O Jorge vai falar sobre isso, Ladislau também, Luciana mais ainda. Enfim, acho que todos nós temos que enfrentar isso e enfrentar usando todos os nossos argumentos e denunciando que essa política não é uma política que a gente possa aceitar e corroborar, porque ela é absolutamente violadora dos direitos fundamentais que foram duramente conquistados na Constituição de 88. E nós temos que lutar pela preservação desses direitos. Eu queria falar também da ação direta de inconstitucionalidade 5708, do Partido Popular Socialista, que discute exatamente a constitucionalidade de alguns artigos da Lei de Drogas, e ela aborda a omissão da Anvisa com relação à regulamentação do consumo da cannabis para fins medicinais, que é previsto no parágrafo único do artigo 2º. Acho que sobre isso o Ladislau vai saber falar como ninguém, porque a APEP, pelo Ladislau, se habilitou como amicus curiae, já pediu habilitação, isso ainda está em fase de habilitação, então é bom que as associações todas se habilitem exatamente para que haja esse debate que o senhor estava falando aqui agora. Essas questões têm que ser levadas ao Supremo, ao Legislativo, tem que ter audiência pública, isso tem que ser debatido. Cabe à Anvisa ou não cabe à Anvisa? E se não couber à Anvisa, a quem caberá regulamentar isso? Então, essas questões judiciais e legislativas, elas são muito importantes, e é muito importante a participação de todos. A habilitação como amicus curiae é uma habilitação que está regulamentada no artigo, acho que é 7º do Regimento Interno do Supremo, e exige poucos requisitos, que acho que todas as associações aqui cumprem, e acho hiper importante que sejam, sim, todos habilitados, todos peçam essa habilitação e, principalmente, que todos peçam audiências públicas para discutir o assunto. Então, eu só queria, com essas palavras, dizer, assim, da minha emoção, do prazer imenso que eu tenho em participar dessa mesa incrível. O Jorge Lauter, ele é advogado criminal, com ênfase em direito canábico, é um jovem advogado e ele vai nos falar sobre as dificuldades de vários jovens advogados, eu vejo aqui a Raquel também, outros, né, nessa luta pelo direito canábico. O Jorge teve várias atuações, ele vai falar também a experiência dele em habeas corpus e outras ações. Ele foi advogado do Paulo Henrique Coelho, que é integrante da Associação Ama-me, que foi preso em abril de 2021 com óleo de cannabis. E, enfim, o óleo apreendido, ele conseguiu a liberação do óleo, uma decisão determinando essa liberação. Enfim, ele vai nos falar sobre essa ação incrível. Ladislau também, enfim, dispensa apresentações. Eu acho que cada um aqui vai se apresentar. Ele é advogado da PEP, eu acho que é o cara mais popular aqui no nosso seminário, todo mundo conhece. E eu tenho, assim, muito orgulho do Ladislau e, em breve, também a Luciana Boatê, participarem da Comissão de Criminologia do Instituto dos Advogados Brasileiros, porque o Ladislau foi, agora, recentemente, designado relator
de um parecer que o Instituto dos Advogados Brasileiros está fazendo pela Comissão de Criminologia, exatamente sobre o projeto de lei 399 de 2015, e esse parecer, com um aval, quando tiver o aval do Pleno do Instituto dos Advogados Brasileiros, será encaminhado também ao Congresso para que seja incorporado aos estudos e a todas as discussões e debates sobre esse tema. O Ladislau é o relator, a Luciana já se dispôs a colaborar com esse parecer, e muito me honra, Luciana, você sabe disso, ter você sempre do meu lado. Você, além de eu ser sua eleitora, forever, né? Luciana, nós nos conhecemos desde a época da UERJ, põe tempo nisso, deve ter uns 40 anos, né, Luciana? Não, é que a gente saiu do berçário e entramos para a UERJ. Então, fomos colegas de direito, Luciana trabalhou com um querido amigo, Arthur Lavini, enfim, a vida inteira, grande advogada criminal, professora de direito penal, de processo penal, e todos sabem, essa grande musa da luta pela legalização da cannabis medicinal e por tantas lutas feministas e de direitos humanos que nós abraçamos juntas. Luciana, tenho tanto orgulho de ser tua amiga, tanto orgulho. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Bom, sem mais delongas, eu acho que vocês são as estrelas de hoje. Eu vou começar pelo nosso jovem advogado, né, Jorge, para contar a tua experiência aqui para o pessoal. Obrigada, querido. Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer imenso estar aqui nessa cidade maravilhosa, na presença de todos vocês, representando aqui a Associação Ama-me, a Associação Maria Flor, a Associação Alternativa, o Movimento Cannabis Sem Fronteira. Enfim, para mim é um orgulho estar aqui, trazendo o nome de vocês e falar um pouco sobre cannabis. Um jovem advogado com menos de 3 anos de advocacia, fazendo um trabalho que acredito que tenha dado um pouco de resultado positivo. Tanto é que tive essa surpresa desse convite de estar aqui hoje, graças a esse trabalho e principalmente a experiência que eu adquiro com todos vocês. O direito canábico e as dificuldades da advocacia, principalmente da jovem advocacia. Não tenho 40 anos ainda de advocacia, mas nesses 3 anos eu creio que já tenho enfrentado, também não 20, então, vamos estipular em 20 anos de advocacia, então, mas acredito que os mesmos problemas que esses grandes nomes já tiveram, que todos os advogados que aqui, e quando a doutora perguntou quantos advogados tinham, que eu vi que mais da metade aqui é advogado, eu fiquei mais nervoso, mas tudo bem. A dificuldade que eu tenho provavelmente seja a mesma de todos vocês. Não muda, não mudou e creio que dificilmente mudará. Eu faço essa introdução, às vezes até um pouco pessimista, que é a visão do advogado, às vezes é um pouco pessimista, principalmente do criminalista, que a gente tem que dar a realidade para o nosso cliente. É justamente por isso. O STJ, há algumas semanas atrás, ou talvez um mês atrás, no recurso em habeas corpus número 147169 de São Paulo, saiu no Jornal Nacional, em todas as televisões, aquela decisão favorável, que sim, o paciente poderia plantar cannabis medicinal com base em habeas corpus. Todo mundo comemorou, todo mundo compartilhou, e isso sim foi um avanço para a gente, porque sempre foi uma luta. Nós sempre dizemos que sim, é via habeas corpus, e alguns juízes dizem que não. Aí veio o STJ, uma instância superior, e traz essa beleza para a gente. Que eu trago aqui para vocês algumas frases, eu não vou, claro, ler todas elas, mas bem ser sucinto. Não é qualquer lesão a um determinado bem jurídico que deve ser objeto de criminalização. São frases bonitas que merecem até ser estampadas em camisetas. A previsão legal acerca da possibilidade de regulamentação do plantio para fins medicinais, da Lei 11.343 de 2006, permite concluir tratamento legal dispara acerca do tema,
Enquanto o uso recreativo estabelece relação de tipicidade com a norma penal incriminadora, o uso medicinal, científico ou mesmo ritualístico religioso não desafia a persecução penal dentro dos limites regulamentares. Aí vem o caso do Márcio, vem o caso do Paulinho, vem o caso de tantas pessoas que uma decisão do STJ que a gente acredita que vai mudar alguma coisa, às vezes não acontece. Assim que veio isso daqui, eu lá em Santa Catarina impetrei um habeas corpus para minha paciente. Com essa decisão, copia e cola, sem mudar nada. Mandei para uma juíza de primeira instância federal. Está aqui o HC dela. Negado. Negado. A bela juíza, que eu vou ocultar o nome porque eu não quero ter problemas futuros, né? Afinal eles são poder judiciário e a gente não. Ela vem com a brilhante, não vou chamar aqui de defesa, mas enfim. Nesse contexto, não obstante os argumentos dos impetrantes, tendo que o manejo do habeas corpus não é o meio adequado ao atendimento da pretensão vinculada na petição inicial. Primeiro, porque a pretensão vinculada tem como argumento o fundo do direito à saúde. A minha paciente disse que está plantando maconha para fins medicinais, identificou o endereço e agora corre o risco, porque, querendo ou não, tem a Polícia Federal informada, tem a Polícia Civil e a Polícia Militar com o endereço dela. Ela está lá plantando 10, 15, 20 pés de maconha, mas, segundo a juíza, não tem perigo nenhum para ela. Segundo, porque a matéria trazida na inicial envolve grande carga probatória, em especial quanto aos alegados problemas de saúde da impetrante. Não sou eu que vou decidir isso. Não é a juíza que vai decidir isso. Quem decide isso é o médico. E se tem um documento do médico lá, eu não vou questionar. A juíza não vai questionar. Está assinado por um médico e pronto. Se já passou por um médico, já provou que está doente, já prescreveu a cannabis, quem sou eu e quem é ela para dizer alguma coisa? Aceita. Terceiro, porque os efeitos buscados pelos impetrantes podem ser requeridos administrativamente perante a Anvisa. Gente, inclusive nesse habeas corpus, eu já juntei documentação da Anvisa dizendo ser incompetente para analisar qualquer tipo de plantio de cannabis para fins medicinal individual. Ou sequer coletivo, ou sequer, sinceramente, eu não sei qual é a competência da Anvisa. Quem sabe o doutor Leandro deu uma boa dica, a agência reguladora de cannabis seja o caminho, já que a Anvisa é incompetente. A juíza nem leu, com absoluta certeza. Quarto, porque em tese seria cabível o manejo de ação judicial com base no alegado direito à saúde, buscando a falta de autorização administrativa para uso de cannabis sativa. Ou seja, eles querem que a gente, advogados, façamos o trabalho deles, que não fizeram, dos legisladores e do poder judiciário. Porque se não tem lei, o judiciário pode fazer, não a gente. Pois bem, esse desafio da jovem advocacia é justamente isso. E aí eu quero aqui deixar a minha homenagem à Rede Reforma, pelo trabalho que ela faz, com todos os advogados que lá estão. Porque esse grupo convive diariamente com essa problemática. Diariamente com essa problemática. E aqui aos jovens advogados, que eu acredito que possa ter algum também, eu deixo alguns desafios para a gente. Um deles é persistir no reconhecimento do habeas corpus como via eleita. O STJ assim já disse, e nós vamos acatar essa decisão. Enquanto não mudar a lei, o habeas corpus, sim, é via eleita. E assim nós vamos manter. Ainda que tenha algum juiz de primeira ou segunda instância que diga que não, mas nós vamos manter. Segundo ponto, é unir forças no compartilhamento das informações jurídicas. Eu tenho aqui alguns amigos advogados, Felipe Nechar, que
diariamente, né, conversa mais comigo do que eu com a minha esposa, que também está aqui presente, da associação, a Maria Flor, a doutora Raquel Chiran, também lá de Florianópolis. Enfim, nós compartilhamos informações e o mundo canábico precisa disso, compartilhamento de informações. Tem diversos advogados que me ligam e pedem para mim cópias do meu habeas corpus, eu entrego em Word se precisar. Só peço que me envie depois uma cópia para ver se tem alguma coisa interessante que eu possa utilizar, alguma coisa nova, alguma visão diferente, alguma tese diferente. Isso é importante, um compartilhamento de informações entre nós advogados. Aqui ninguém está aqui para enriquecer, a gente está aqui para ajudar a salvar vidas. Esse, sim, é o direito canábico. Um terceiro ponto é dar publicidade a esses habeas corpus. Lá em Santa Catarina, né, doutora Raquel, acho que a gente tem 10 habeas corpus, se eu não me engano, acho que 2 da doutora Raquel, eu possuo acho que 6 ou 7, não lembro agora de certeza, enfim, a gente precisa... Um advogado para si mesmo? Boa! Um HC para o próprio advogado, acho que eu vou pensar nisso também. E a gente precisa divulgar isso, divulgar esses habeas corpus. Não divulgar o paciente, sabe? Vamos manter o sigilo do paciente, manter o sigilo da sua patologia, mas divulgar a evolução dos habeas corpus no Brasil. Nós precisamos ter números, ter quantificado essa evolução. Ou seja, se o sistema não muda, nós vamos mudar o sistema com o nosso trabalho diário, com a quantificação desses habeas corpus, e quanto mais, melhor. Por isso que quem bate lá na porta do meu escritório, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, não sai de lá sem habeas corpus, e assim precisa ser em todo o escritório de advocacia nesse Brasil. Para finalizar aqui, não só falando agora de habeas corpus, mas sim que o convite da Margarete foi para falar um pouco sobre o caso do Paulinho. Quem conhece, né? O Paulinho foi preso ano passado, portando 4,5 litros de extrato de cannabis, ali na região de Ponta Porã. E o caso dele, quem não conhece ali, o Paulinho, está ali. Essa foi a camisa que ele saiu do dia da prisão. Está aqui. Brasil. Agora sim, honrando o verde e amarelo. Não essa esculhambação que está aí fora. Paulinho foi preso, ele junto com Carlos Haru, quando traziam, para ajudar, eu acho que centenas ou milhares de pacientes, 4,5 litros de extrato de cannabis. O litro foi lá, está lá apreendido até hoje. Paulinho passou, se não me engano, acho que 9 a 10 dias, né, Paulinho? 6 dias preso. 16? 16 dias presos, meu Deus. 16 dias presos naquele inferno lá de Ponta Porã. Conseguimos tirar o Paulinho, estamos respondendo o processo em liberdade, o óleo ainda não foi liberado. Mas o destino às vezes trabalha para que possamos ter resultados positivos. Nós acabamos caindo na mão de um promotor federal, muito gente fina, um juiz, mais gente fina ainda. E durante a audiência de instrução e julgamento, o doutor Leandro participou como testemunha, a Fernanda, lá da Maria Flor, participou, a doutora Patrícia Montanher, que daqui a pouco vai palestrar, também participou. A audiência, que era para ser de 1 hora, levou, acho que em torno de 6, quase 7 horas de audiência. Foi uma palestra de cada um, na verdade. Ambos ensinaram muito sobre cannabis medicinal. E a gente bateu, sempre na tecla. Não é droga, não é droga. O promotor falava, mas a droga foi prendida. Não é droga, é remédio. Sempre, não tem uma palavra de droga no processo. É remédio, é remédio, é remédio. E insistir nesta palavra fez com que tanto o promotor reconhecesse que ali sim é remédio, fez o juiz reconhecer que ali sim é remédio, requisitou agora a Anvisa a análise do material apreendido, não destruiu, o material encontra-se ainda em Ponta Porã, não foi destruído, foi para análise. A Anvisa, como ela é incompetente, não vai dizer, ou vai dizer que nem a Polícia Federal que ali é só óleo de haxixe,
tanto dinheiro para nada. Enfim, em breve, muito provavelmente, os 4,5 litros de óleos serão devolvidos e distribuídos para uma associação para salvar muita gente. Graças ao Paulinho. Para de queimar nosso remédio. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela tua força. Tem uma experiência para a gente. Em primeiro lugar, assim, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, né, e ter uma pessoa que nem o Jorge do meu lado. Ele realmente, o Jorge, eu conheci ele através da PEP, que indicou ele, a Margarete, né, para ter acesso ao medicamento do pai dele. Então, ele não era um advogado ainda, mas o TCC dele me fez ver que ele era uma pessoa humana o suficiente para tocar o coração de outras pessoas que precisava entender algumas coisas sobre o que é justiça. Né? Então, assim, agradecer do fundo do meu coração, assim, ao Jorge, né, pela sua hombridade, né, de entender, porque quando eu estava preso lá dentro da prisão, sempre levando a verdade, é muito importante a pessoa, quando é presa, quando é abordada pela justiça, está falando no olho e falar a verdade. Porque não adianta a pessoa falar que é isso e ser Y. Então, a pessoa tem que falar a verdade. Tem 4,5 litros? Tem aproximadamente, foi o que eu falei. Porque foi o que eu vi que entrou ali. Então, eu não estou inconsciente na minha vida para pregar mentira para ninguém. Eu estou afim de que essa planta seja livre. Assim como eu sou livre. Porque os 16 dias que eu fiquei detido, eu nunca fiquei preso, graças a Deus. A liberdade sempre esteve na minha mente, né, e no meu coração. E quando o Jorge me falou que queria fazer uma campanha nacional de Paulinho livre, eu falei, nada disso. Faz uma campanha de óleo livre, planta livre, porque o Paulinho está livre. O Paulinho não está preso, não. É isso. São figuras como esta que... Pois não. A fala desse moço chamou muito a minha atenção. Eu sou mãe do Samuel, e o Samuel ele teve uma baixa imunidade e adquiriu o vírus da encefalite viral por herpes. Ficou 45 dias em coma, e ao sair do hospital ele veio uma criança vegetal, convulsionando 60 vezes no dia e tendo várias lesões neurológicas e totalmente desenganado pelo médico. Eu sou uma mulher que fui criada, ensinada que maconha era coisa do diabo, e eu odiava a maconha, eu odiava os maconheiros e eu não queria nem saber. Mas numa situação dentro de casa, o Samuel teve uma convulsão e se queimou, e aí ele parou de convulsionar nos 4 meses que eu tratei aquela queimadura dele, né? Então, aquilo chamou minha atenção, que deveria existir algum remédio que pudesse ajudar o meu filho, porque eu creio que as coisas na nossa vida não acontecem por acaso. Essa criança não veio para minha mão assim, por vir, alguma coisa ia acontecer na vida dele, né? Então, eu coloquei um alerta no meu e-mail, algum tratamento alternativo para epilepsia refratária. E tudo vinha falando para mim sobre a maldita maconha, né? E eu fiquei muito apavorada, porque eu tinha uma responsabilidade civil, já que eu tenho a guarda do Samuel, né? Ele é filho de uma filha que eu adotei também, que a mãe deu à luz na penitenciária, e logo em seguida ela faleceu dentro da penitenciária. Eu adotei a mãe do Samuel. Então, eu tenho uma responsabilidade diante da justiça, né? E eu ia dar para o meu filho maconha. Olha, minha mãe falou para mim fugir da maconha e dos maconheiros, e a minha mãe sempre teve razão. Então, eu comecei a tratar o Samuel com maconha,
com o óleo de cannabis, foi muito difícil, foi uma luta que vocês não têm ideia, nesses grupos de mãe, pedindo pelo amor de Deus, alguém que me ajude, eu quero comprar um vidro desse óleo, esse bendito óleo, né? E ninguém queria se manifestar, ninguém falava nada, mas alguém teve coragem, eu comprei o primeiro vidro e eu paguei um salário mínimo. O salário do Loas, do Samuel, eu comprei o primeiro vidro, comprei o segundo, comprei o terceiro e não aguentei mais comprar. E aí eu comecei a desobedecer, porque na minha casa tem alecrim, no meu quintal tem hortelã, tem vários pés de fruta, eu tiro muita coisa do meu jardim para o uso dentro de casa. E eu comecei a plantar cannabis, porque eu fui fazer uns cursos sobre cultivo. Eu aprendi muito com o professor Carline sobre a planta, porque eu fui aprender primeiro para poder medicar o meu filho, né? Então, eu comecei a plantar e eu fui pegando um amor na planta, porque é um envolvimento que a gente não explica, né? Ela nos trouxe aqui, ela nos une e em volta dessa sagrada planta acontecem coisas maravilhosas, né? Então eu comecei a plantar o óleo do Samuel, plantar, colher e preparar o óleo para o Samuel, e ele segue bem, porque ele é uma criança especial, com um cérebro 80% comprometido, mas ele nada, ele anda de bicicleta, ele anda a cavalo, ele pinta quadros, e ele está aqui entre nós, né? Ele é um menino totalmente comprometido. Ele tem um autismo severo. Ele tem um autismo severo, ele está sentado aqui, ó, desde ontem. Nós moramos em Minas Gerais, né? Mas o que eu queria contar para vocês é o seguinte, que um dia, de manhã, meu marido trabalhando na usina de cana, eu sozinha em casa com o Samuel, estava dando café, ele tem essa dificuldade, ele não se alimenta sozinho, eu preciso dar água e comida na boca dele. Ele tem uma lesão na região oral que traz essa dificuldade para ele. Eu estava em casa e tocaram a campainha de casa, eu fui atender o portão. Naquela manhã, eu deixei o Samuel brincar a manhã inteira com o meu celular. Quando eu abri a porta de casa, era a polícia da minha cidade, 17 mil habitantes. Eu fui denunciada por alguém que eu plantava maconha em casa, desobedecia, né? E a polícia entrou dentro da minha casa e eu acho que eles pensavam que ia chegar a encontrar uma boca, uma biqueira, ou sei lá, o que eles pensavam que ia encontrar lá dentro de casa, né? E estava eu e o Samuel. E o policial chegou bravo, falou assim, olha, eu quero seu celular, tem maconha aí dentro da sua casa. Mas eu fiquei como esse moço que foi apreendido ali com o óleo, porque eu vou falar uma coisa, eu sou uma ativista a favor da cannabis, eu não tenho medo da polícia, eu não tenho... Muito pelo contrário, eu me orgulho de ter pé de maconha no meu quintal. Eu acho que todo mundo devia ter. Então, a polícia falou assim, a gente sabe que a senhora não é maconheira, porque o pé está cheio de folha. Eu falei, então, toda profissão precisa reciclar. Vocês precisam reciclar. Maconheiro não fuma folha, maconheiro fuma flor. A folha da maconha é o símbolo da planta, e vocês estão mal informados, e começaram por aí, né? E aí, o que nós vamos fazer? Então, eles resolveram arrancar o meu pé de maconha, que estava florindo, era uma árvore, eles arrancaram pela raiz, e colocaram num saco, e puseram em cima da viatura, e prenderam eu e o Samuel, uma criança autista, fomos para a delegacia, passamos o dia inteiro na delegacia, eu com vidro de óleo, para meu filho não entrar no clima ali e passar mal, e toda hora que ele ficava meio estranho, reclamava porque ele não verbal, né? Então eu dava o óleo na frente da polícia, e aí eles... puseram o meu pé de maconha, lindo, maravilhoso, num canto da sala, assim, e eles faziam selfies, abraçavam a minha planta com a maior apreensão do século, cidade de 17 mil habitantes, né? Faziam um selfie com a minha planta, e eu passei o dia inteiro presa, porque o delegado estava numa ocorrência, e ele não podia vir me atender, e eu e o Samuel sem almoço, a gente estava ali. Porém, quando o delegado chegou, ele tomou uns... E o delegado não estava na minha cidade, estava numa outra,
Eles colocaram a planta em cima da viatura, amarraram, deram uma volta comigo na cidade inteira, eu e o Samuel dentro da viatura da polícia, com um pé de maconha pendurado, arrastando na rua. Eu achei muito cômico aquilo, eu fiquei com dó da polícia, sabe? Eu falei, gente, esses caras são loucos, né? Isso é o ridículo do ridículo, né? Você prendeu uma senhora de 60 anos com o seu filho, porque ela prepara o remédio do seu filho, né? Se eu tivesse um pé de comigo, ninguém pode no quintal, podia, mas o pé de maconha, nossa, é perigosíssimo. Então, quando eu cheguei na delegacia de polícia, eu estava me sentindo Mulher Maravilha, gente, fala a verdade. Nossa, pensa. Eu fiquei com muita pena da mentalidade. Acho que as pessoas precisam ler, se informar, cannabis, canabidiol, maconha, remédio, vou ler sobre isso. Eu trabalho nessa área, vou ler, vou me informar, né? Eu posso ter um filho amanhã, posso ter alguém que precisa, esse remédio é novo. Se informar é o mínimo que você precisa fazer com o seu preconceito, é tentar se informar. Então, quando eu cheguei na delegacia de uma cidade 60 quilômetros distante da minha, porque o delegado não podia vir, quando o delegado me viu, ele falou assim, olha, pelo amor de Deus, leva essa mulher embora, ela não é traficante, ela é uma mãe atípica, gente. Mas eu já estava com a minha caixa ali, com todas as receitas e laudo, e a história do Samuel junto comigo. Falei, não, eu quero Falei para ele, doutor, se o senhor me prender aqui agora, eu vou embora, eu vou ficar aqui, o Samuel vai embora, mas ele vai continuar usando óleo de maconha, porque é o remédio dele, não tem outro. Não tem outro. Se ele nascesse do hortelã, eu plantava uma fazenda de hortelã. Mas ele sai da maconha, então ele vai usar o óleo de maconha. E eu ia medicando ele, ali de boa. Então ele falou para mim, e eu encontrei um homem humano no meu caminho. Como esse moço encontrou a humanidade ali na hora de ser julgado, né? Ele falou para mim assim, ele falou para mim com lágrima nos olhos, um delegado de polícia, mais ou menos da sua idade, assim, né? Um moço jovem ainda, ele falou assim para mim, dona Cleusa, eu vou ajudar a senhora a conseguir o seu HC, porque a senhora não é traficante, a senhora é uma mãe que prepara o remédio do seu filho. Então, eu tive essa sorte, né? Porque o próprio bem, ele conspira para aquele que deseja o bem para o seu próximo. Então, não tem jeito. 2 com 2 é 4, não vai dar errado, né? O negócio tem que dar certo. Então, como ele é delegado de polícia, com certeza, ele deve ter alguma influência dentro do fórum, porque ele é advogado também. E assim que foi dado a entrada do meu HC ali, ele saiu imediatamente, sem números de planta, ninguém me fala nada quantas plantas eu posso plantar ou não posso. Eu planto maconha à vontade, com o maior orgulho, planto para todo lado, né? E modéstia à parte, um remédio maravilhoso, segura a bronca aqui do carinha aqui, ele está sempre de boa, né? Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos que acreditar, né, no poder dessa planta, na transformação da vida das pessoas que estão à nossa volta, que conhecem o remédio, que conhecem o óleo. E uma coisa muito interessante aconteceu comigo, né? Porque eu tinha pavor de maconheiro. Eu tenho um filho maconheiro que apanhou de mim muito. Eu buscava ele no fliperama de cabo de vassoura e dava cada couro nele. Coitado. E hoje eu sou uma mulher completamente apaixonada pelos maconheiros. Fiquei amiga de todo mundo. Por que eu fiquei apaixonada por vocês? Eu vou falar por que eu fiquei apaixonada por vocês. Porque vocês tiveram a coragem de mostrar para nós, mães atípicas, que existe um remédio, que é possível dar uma qualidade de vida para uma criança que já sofreu tanto como Samuel, né? Sofreu abandono, sofreu dentro da UTI. Então, eu ver o meu filho bem,
é um bem que não há dinheiro que pague. E eu consegui isso através dos maconheiros. E eu estou com vocês na luta. Eu vou pôr a minha cara. Sempre estava. Esse é o nosso dia a dia. Eu ia finalizar sorteando 4 camisas. Não tem sorteio. As 4 associações que eu represento estão representadas pelo Samuel. E é isso que precisa. É tudo certo. Como é que continua agora, gente? Cadê o pessoal da produção? Era isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Vou passar para o doutor Ladislau. Nossa, fortes emoções, meu Deus. E depois ficam falando dessa racionalidade louca do direito penal sequestrar essa questão tão delicada, tão importante e uma questão nitidamente ligada à dignidade da pessoa humana. Olha, sinta-se abraçada por todos nós. Eu não sei seu nome, a senhora falou, não me lembro o seu nome. Cleusa, dona Cleusa, o abraço que o Jorge te deu, sinta que é de todos nós, assim, com muito, muito carinho e, assim, emocionados com a sua luta e com a sua coragem. Parabéns, eu estou aqui quase chorando. Eu vou rapidamente passar aqui a palavra para Luciana bater, mas não sem antes retificar. Eu falei que a gente se conhece há 40 anos, porque a gente se conheceu muito antes de começarmos a faculdade de Direito. Tá? Então, não, na verdade, eu vou fazer agora 35 anos de formada. Então, assim, foi muito antes mesmo. Uma retificação importante, porque nós saímos do berçário direto para a faculdade de Direito. E Luciana, ela dispensa apresentações. Evidentemente que todos aqui a conhecemos e admiramos profundamente essa mulher poderosa, professora de Direito Penal, de Criminologia, feminista, é nosso braço no Congresso, nas lutas, nas audiências públicas. Luciana, querida, a palavra é sua. Muito obrigada por aceitar nosso convite, querida. Muito obrigada. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu, na verdade, estava aqui participando como associada da APEP, que eu sou, porque eu busquei a APEP também por uma demanda familiar, né? Então, aqui, dona Cleusa, sinta-se muito maravilhosa. Acho que a gente podia encerrar essa mesa aqui, se todo mundo fica emocionado, olha para a dona Cleusa. Mas, enfim, eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo tanta coisa, né? E aí, obrigada, Márcia, por me incluir aqui, para a gente poder rapidamente poder contribuir aqui num cenário difícil de um ano, do último ano do governo Bolsonaro. Eu acho que, assim, essa luta que é travada nos tribunais é uma luta necessária, mas ela é complementar. O que vai mudar a realidade é a luta política, todos os dias, que pais, mães, que tanta gente está fazendo nas ruas. Porque os tribunais eles vão servir sempre para a manutenção da ordem. Então, esses advogados e advogadas que estão aí nessa batalha, são pessoas que estão tentando achar brechas num sistema que é racista, que é classista, que é machista, que é LGBTfóbico, e que quando diferencia essa figura do traficante, quando fala para a dona Cleusa que ela não tem cara de traficante, é um sistema que vai reproduzir que quem tiver cara de traficante vai ter que ficar preso, gente. E é muito sério isso que a gente está enfrentando, né? A gente sabe que a política de drogas e essa política proibicionista, ela surge com um mecanismo de controle social para justamente, e ela já disse tudo, demonizar. Mas demonizar quem, né?
Era o fumo de negro. E quem está ocupando as penitenciárias hoje, lotadas, que é nos crimes que mais encarceram, em especial mulheres, são as pessoas negras, são as pessoas faveladas, que são vítimas do racismo, porque não tem menor critério em relação à quantidade. Se você for branco, se você estiver numa condição de moradia, se você não for alvo do racismo, não importa a quantidade que você vai estar portando, você vai conseguir. Mas se você for negro, pode ser 1 grama de maconha, essa pessoa vai ficar presa. Então, assim, é contra isso que a gente luta. E eu acho muito importante essa luta aqui, e a minha saudação, um beijo grande para a Margarete. Essa luta dessas mães é tão importante que a gente precisa ocupar todos os espaços, nos tribunais, em cada profissão, em cada luta cotidiana de cada um aqui. Porque, justamente, não é à toa que o Paulo falou que o Bolsonaro foi lá, né, para tentar impedir o avanço da 399. Estou vendo ali o Paulinho também, que é um sobrevivente, né, e que hoje está aí, firme, está aqui com a gente. São muitas vítimas dessa guerra das drogas. São muitas vítimas encarceradas, são muitas vítimas executadas, porque em nome da guerra às drogas que se mata todos os dias nos morros e periferias da cidade. E ainda se dá isenção para os policiais, que é isso que Bolsonaro, inclusive, está fazendo. Querendo aprovar leis para dizer que é legítima defesa dos policiais que matam em nome dessa guerra às drogas. Eu queria dizer, dona Cleusa, que isso que a senhora estava fazendo e que todas as mães fazem é legítimo estado de necessidade. Ou seja, nenhuma pessoa está obrigada a seguir a lei se essa lei prejudica e impede salvar uma vida, dar um medicamento a uma criança. A gente tem que inverter essa lógica. Não vai ser uma luta fácil, esse é um ano decisivo. Eu estou também lá na DPF 442, que a gente precisa estar fortalecendo para os próximos anos, que é uma DPF que já tem voto favorável do Gilmar Mendes, vocês devem lembrar, aquela da descriminalização do usuário, que inclui também o parágrafo 1º do artigo 28. Eu queria falar isso porque, assim, a luta tem que ser ampla, porque a gente vai conseguir garantir o acesso a cannabis para fins terapêuticos, mas a gente tem uma luta que é junto e misturado, que é a luta pela legalização e regulamentação de todas as drogas. Porque se a gente não conseguir avançar nessa luta, as mães e todos aqueles que, inclusive, fazem uso terapêutico também estarão sob o risco desse sistema, em especial se forem homens e mulheres e jovens negros. Então, tem que ser uma luta maior, e eu acho que a gente precisa cobrar o STF nos próximos anos, em especial agora, que vai mudar esse governo, né? E vamos derrubar Bolsonaro, no seguinte sentido, fora Bolsonaro, é isso aí. No seguinte sentido, os tribunais hoje são espaços ainda de mais possibilidades do que muitas vezes a política. A gente tem aí Paulo Teixeira, eu também estou como primeira suplente de deputada federal, vou ocupar uma cadeira na vereança aqui do Rio de Janeiro a partir do ano que vem, mas o espaço da política ainda é um espaço muito difícil, porque essa política moralista, essa guerra às drogas, dá voto para o outro lado. Então, a gente também, para a gente poder avançar na pauta canábica, a gente vai ter que derrubar Bolsonaro, e a gente precisa estar todos os dias apoiando quem esteja disposto a estar lá para defender essa pauta no Congresso Nacional. Isso que Paulo faz, tem que ter muitos Paulo Teixeira, tem que ter muita gente lá. Não é fácil. E eu concluo dizendo o seguinte, o Supremo também, ele vai estar votando, Emílio está lá, tem várias associações, queria saudar aqui a Reforma, o trabalho incrível, que não está nessa mesa, que está fazendo aí, pioneiros, importantíssimo. Saudar todas as associações, Leandro, gente que eu acompanho há muitos anos, e dizer que a gente precisa estar em todas essas lutas, nos tribunais, mas em especial, eu acho que esse ano que vem tem essa pauta que é essencial. E no mais, gente, eu vou ter que falar e sair, peço desculpas, que eu também não estava agendada para estar aqui, vou ter que sair, mas eu queria agradecer muitíssimo, parabenizar a PEP, eu sou associada da PEP, Margarete sabe, e a gente está junto, muito importante, cada vez mais a gente consiga articular para avançar nessa pauta. Querida, eu acho que Márcia também aqui, que me convidou, a gente está lá no IAB, ela me cobra que eu ainda não me associei, mas vou me associar. Estaremos lá e parabenizar também esse grande trabalho aqui de todos os advogados que estão aí lutando. E, finalmente, gente, maconha é planta, droga é Bolsonaro. Obrigada.
Por isso que eu sempre voto na Luciana. Obrigada, Luciana, super obrigada. Bom, sem mais delongas, Ladislao, a palavra é tua. Pois não, boa tarde a todos, todas, todos, um prazer estar aqui. Queria primeiro agradecer, né, a PEP, né, e a Fiocruz por a organização desse congresso, que é interessante, estava discutindo lá fora, né, da gente sair da bolha um pouco, né, quando a gente entra na Fiocruz, a gente nos remete ao Ministério da Saúde, né, e a gente consegue falar numa amplitude muito mais importante do que falar para nossos amigos, que também é muito bom, mas a gente precisa, infelizmente ou felizmente, né, atravessar o outro lado da bolha. Então, gostaria de parabenizar a Fiocruz, né, não é o primeiro, já estamos no 3º congresso, e eu pensei muito no que falar aqui, né, então eu acho que é importante levantar a experiência que foi vivida dentro da PEP para chegar onde chegou para o advogado, né? Porque a gente percebeu aqui muitos advogados presentes na plateia, e eu acho que passar a minha experiência, como o Jorge falou bem, eu acho que é o que eu tenho de melhor para tentar ajudar próximas associações, enquanto a Luciana falou muito bem, né? A gente, para que não haja uma regulamentação mais justa, né? Acho que a gente tem que fazer uma construção coletiva, né? E isso vem a partir da preocupação com o paciente, né? Muitas associações me procuram e a minha preocupação é sempre a questão do paciente, né? A gente tem que saber diferenciar um produto que a gente usa para si próprio, né? Para o que a gente vai oferecer para terceiros, muitas das vezes crianças, idosos, né? Então, essa preocupação final com o paciente, ela é muito importante, né? A gente tem que ter qualidade no nosso produto. E como é que faz isso para uma associação, né? Como é que você se comprova aqueles 3 pré-requisitos que são fundamentais da Anvisa, que é eficácia, segurança e qualidade, né? Então, a gente tem que substituir essa imposição da normativa da Anvisa de exigir eficácia, segurança e qualidade através de quê? De pesquisa, de associados que tenham tido um sucesso muito bom usando o óleo da associação, né, que foi transformador através de vídeos, né? Você tem que ter uma pesquisa com universidade, é muito interessante hoje as pesquisas aqui. Teve o reitor da Rural lá na outra sala falando muito bem isso, que falta, o que falta? O pesquisador ir à universidade e buscar essa parceria, né? Então, a gente não é apenas cultivar, extrair e repassar, a gente tem que ter sempre a preocupação, né, com o nosso paciente, com quem a gente, hoje, todo mundo sabe aqui, a maioria, pelo menos, das pessoas, né, sabem que a cannabis ela se modifica ao longo do tempo, né, a questão dos seus canabinoides, a mesma planta vai produzir canabinoides diferentes. Então, quer dizer, você não dosando isso, uma pessoa que tomaria um remédio de uma forma, toma de outra, que não é o ideal para ele, né, uma dose ou acima ou abaixo do que deveria ser. Então, quando a gente se apega a essa preocupação científica, né, eu acho que isso traz tranquilidade para um juiz, né, decidir de forma mais positiva, né? Eu acho que muito importante também a questão política local, né? A gente tem que se posicionar politicamente, né, dentro da Câmara dos Deputados, fazer advocacy, como falou bem também a Luciana, né? A gente tem que entrar na sociedade, nas escolas, né, falar sobre cannabis, falar sobre maconha, né, falar sobre o racismo. Todos esses pontos são importantes, né? Então, essa estrutura que é montada, né, para as associações, elas precisam englobar diversos setores, né? Interessante também que a gente fez tanto com a AME quanto com a PEP, né, a questão de procurar o Ministério Público Federal antes da demanda da ação, né? Então, a gente já tem o órgão, que em tese é o órgão que está ali para nos fiscalizar, né, o fiscal da lei, ele está ali para nos proteger, né, porque quando o processo é distribuído, o procurador ele pode puxar o processo internamente, administrativamente, em vez de sair por sorteio para um procurador que a gente não sabe quem é. Então, às vezes, são mecanismos simples, né, porque todo mundo acha que é algo de grande complexidade, e de fato mas que tem caminhos que são bastante viáveis, né? Então, eu acho interessante e também importante frisar a questão das regulamentações existentes no país, né? Que a gente reclama do racismo, que
eu acho que é o ponto nodal da questão do acesso a cannabis no Brasil, né? O Paulo Teixeira esteve aqui, eu quis, inclusive, fazer algumas perguntas, mas eu entendo essa coisa da política, né? De que a gente teve que abrir mão de alguma coisa para poder passar o PL 399, mas eu queria entender, enquanto usuário, ativista, né? O que a gente abriu mão, né? Porque uma coisa tão básica que é o direito individual de você cultivar uma planta, né? O que eu abri mão, de que direito eu abri mão para ter o básico? Né? Então, são outras coisas que se pode questionar sobre o PL 399, é a questão do THC para o animal. Né? Então, por questões de puro preconceito, né? Então, a gente cai na fiscalização do Ministério da Agricultura e o touro, o cavalo de competição, os caras sentem muito mais dor do que eu, não podem tomar THC por puro preconceito. Então, são diversos questionamentos que a PL 399 ela é boa. Eu entendo aqui, eu fiquei fã da deputada do Chile, né? Eu queria um deputado assim, que falasse da maconha, mas na sua amplitude. Não que defenda a maconha, mas não, é cannabis medicinal, não. A gente tem que ter essa amplitude de visão para que alcance mais gente na sociedade. Enquanto nós mesmos ativistas, agirmos com preconceito, né, mesmo que estrutural, né, que na maioria das vezes é o nosso subconsciente, infelizmente, ainda o racismo atinge a nossa sociedade, né, isso ficou claro no ocorrido aqui, que, forma alguma, eu conheço Margarete, o que ela não é, de fato, é racista. Entendeu? Então, mas o racismo estrutural está dentro da gente, né? Então, é algo que a gente precisa consertar. Então, dentro dessa perspectiva, é importante a gente ter essa ciência do que é o melhor para a sociedade, não o que é melhor para mim, o que é melhor para a associação, o que é melhor para as empresas, né? Então, a PL precisa ser melhorada muito. Eu acho também um ponto importante a gente ressaltar, né, dentro das perspectivas das decisões judiciais no Brasil, a questão das regulamentações que temos hoje no Brasil em vigor. Né? Elas também continuam enraizadas de preconceitos, né, de racismo, de tudo que vem das leis, legislações federais, estaduais e municipais. Na Anvisa também a gente consegue, dentro das suas regulamentações, verificar falhas que são, para mim, grosseiras, né? Porque a gente tenta cultivar no Brasil e sempre a defesa da Anvisa é questionando a qualidade, eficácia e segurança do nosso produto. Quando ela, né, na sua atribuição principal, ela abre mão disso quando o produto é importado. Né? Ela joga a responsabilidade para o próprio paciente. Então, é uma incongruência que, de certo modo, é bom para os advogados, que isso demonstra a falha na Anvisa, né, mas não é o certo, não é o caminho correto. Né? E a mesma 327, né, que vende os medicamentos em farmácia, né, a Anvisa também abre mão da eficácia, segurança e qualidade do produto. Né? Então, esse problema só atinge quando é produzido no Brasil. Ele só está preocupado com eficácia, segurança e qualidade quando a gente pensa em cultivar no Brasil. E, de fato, não é esse o caminho. Né? E a gente precisa baratear o produto para ser acessível. Né? Só o fato da gente precisar, né? A gente importa esse produto dos Estados Unidos, onde é um suplemento alimentar. Quando ele chega no Brasil através do suplemento alimentar, aqui ele vira um produto industrializado, um produto farmacêutico. Né? E aí, nos Estados Unidos, o acesso dele não precisa de receita médica. Né? Então, uma substância que não tem qualquer efeito psicoativo, ela precisar do médico para prescrever, você, de fato, está diminuindo o acesso àquela substância. Né? Então, assim, a gente precisa fazer essa discussão com muita amplitude, ter uma visão do todo, para que a gente não delimite e não coloque limitações dentro das nossas legislações. Não adianta achar que vai fazer uma lei média agora, que daqui a 5 anos vai fazer uma boa, porque o Brasil, a gente está sempre atrasado, e não vai ser diferente. Então, eu entendo que, dentro dessa perspectiva, falou muito bem essa advocacy, onde a gente atua dentro da sociedade. Né? Quando a Margarete lá teve o problema da polícia, né, que foi invadir a APEP, a gente
teve uma reunião com o comandante-geral de Partido Alferes, né? Então, o comandante foi lá nos receber, fez, por coincidência, no dia da apreensão que teve na APEP, no dia seguinte estava marcada uma visita com a polícia reservada da PM, né? Que quem foi lá fazer a apreensão foi a Polícia Civil. E no dia seguinte, o policial foi, da mesma forma, todo sem graça, de toda a repercussão que já tinha tido o problema, né? Então, assim, esse trabalho, e não por isso, né, diga-se de passagem, todos os nossos funcionários que passam na Blitz, em Partido Alferes, mesmo com autorização de judicial, eles são expostos, porque mesmo a gente educando, eles ainda são preconceituosos, né? Eu mesmo, quando fui visitar a PEP, você vai aonde? Eu falei, numa fazenda. Ele, na PEP? Eu falei, caraca, parece que só tem essa fazenda aqui em Partido Alferes, né? Sai do carro, irmão, eu falei, calma, eu sou advogado, né, o caminho não é esse, né, vocês têm que se preocupar quando eu estiver voltando, né, eu estou indo para a fazenda de maconha, quando eu estiver voltando, você me dá essa blitz, porque eu estou indo, né, se você está preocupado com alguma coisa. Então, mas é uma forma vexatória, né, que mesmo com autorização, né, a gente ainda passa por muitos percalços. E isso fica de aviso para as associações que estão se criando. Não é fácil. É um caminho sem volta. Não é achar que vamos juntar aqui 3 amigos, vamos fazer um cultivo e vamos judicializar. Vai dar problema, vai dar problema. Então, não é para desanimar, né? Mas tem uma base. E essa base sendo construída com solidez, eu acredito, né? E tenho visto acontecer através da galera da Reforma, né? O Jorge, também o pessoal do SBEC também, através da doutora Bianca, que também... E tem diversos advogados hoje, né? Graças a Deus, isso está se multiplicando, assim como médicos, né? Que hoje, para mim, é quem está ali na linha de frente, né? Psicólogos. Se a gente ficar aqui nomeando os cultivadores, né? Então, é uma cadeia que não é de ninguém, né? A gente não pode dizer, ah, não, porque eu sou o primeiro médico, ou eu consegui aquela autorização. Pô, eu não vou querer um prêmio, né? Aí eu falo que o Brasil foi descoberto, as caravelas vieram com cânhamo, e eu vou querer ser o detentor de alguma coisa, não faz muito sentido, né? A maconha está aí há 1500 anos antes de Cristo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu, quando aprendi, eu entrei na cannabis, por um acaso, para ajudar o Marcos, que é um amigo meu de infância, ele e Pedro Macena, que somos aqui do Rio, né? Então, a gente é amigo de infância. Então, eu entrei para ajudar um amigo. E, quando eu vi, eu era o outro paciente que eu sempre comia com farinha e falava, caraca, isso é recreativo, né? E de fato, não é. Então, eu sempre tive uma visão de que meus amigos que fumam, que são meus amigos de infância, a gente cria um laço de amizade. A maconha, ela traz essa afetividade, o amor, o carinho, né? Eu acho que todos os congressos com cannabis, eu sinto, pelo menos por mim, um astral diferente. E eu espero e torço, né, que a gente faça uma coisa comum boa para todo mundo. Hoje mesmo, ontem, na palestra do Daniel, que me esclareceu muito, porque quem começou isso, né, como Emílio, o Nemer, a gente não tinha o que ler. Não tinha o que ler. A gente inventa direito, se vira, eu quero esse direito. Então, a gente erra toda hora, a gente erra mais do que acerta, a verdade é essa. Então, quando a gente se junta de outras pessoas, facilita para uma visão diferente. Ontem, conversando com o pessoal, caraca, deu uma ideia nova, o Daniel mesmo aqui falou que a questão que eu pedi o enquadramento, tanto da AME quanto da APEP, na resolução de farmácia viva. E eu já estou achando farmácia viva horrível. Então, é um aprendizado. Então, a gente precisa perdoar o erro e construir isso junto, que eu acho que vai ficar muito melhor para todo mundo. Porque se a gente deixar, como falou o Siddhartha aqui, na mão das grandes indústrias, e falou o Valcler da Fiocruz, a gente vai ser engolido, né? A gente precisa se fortalecer internamente para fazer algo melhor por nós e pela sociedade que precisa, porque eu acho que, para mim, o acesso é fácil. Para mim, a maconha é legalizada. Eu compro em farmácia com facilidade. O problema não é para mim. O problema é, principalmente aqui no Rio de Janeiro, para quem está de fora, né, e não conhece a realidade do Rio de Janeiro, é outro mundo. Aqui é Ucrânia, entendeu? Infelizmente, a maconha é tratada como da pior forma.
E a gente precisa mostrar para essas pessoas que não é isso. Então, eu acho que vai muito em cima disso. Acho que o que eu tinha para falar é isso. Agradeço. Grande Ladislau, grande, sensacional. E assim, o mais bacana de todos aqui, e agora com a fala do Ladislau, é exatamente essa dividir informações, passar toda essa experiência desses jovens advogados, Ladislau não tão jovem assim, mas exatamente para que todos possam fazer, porque só assim a gente vai conseguir ter uma luta efetiva, né, resultados efetivos com relação a todas as nossas lutas. O Ladislau falou aqui, porque os congressos com maconha, com pessoa que trabalha com cannabis e tal, são mais afetuosos. Qual é a diferença entre cannabis, álcool e outras drogas? É que as outras drogas pagam impostos que poderiam ser direcionados ao tratamento de viciados, a questões ligadas à educação, são impostos altos que seriam aplicados, como se a cannabis fosse legalizada também, arrecadaria impostos, teria controle de qualidade. Seria um outro mundo. E por que o álcool é e a cannabis não é? Um dos palestrantes aqui demonstrou, com todas as letras e gráficos, o quanto que o álcool é prejudicial à saúde e é causador de grandes acidentes. É o primeiro causador de acidentes de trânsito com morte do Brasil. Não a maconha está longe disso, nessa escala que foi demonstrada aqui. Então, quando a gente fala em legalização da cannabis medicinal, a gente não pode também excluir a legalização das drogas em geral, porque esse proibicionismo ele só atende a um sistema injusto, cruel, seletivo e racista. Então, nós temos que falar dessa questão como um todo, a luta pelo feminismo, a luta por igualdade de gênero, a luta antirracista. Isso tudo é uma coisa só e é uma luta que nós temos que ter por direitos fundamentais e por direitos à dignidade humana. E eu queria só um aspecto que a gente estava conversando entre os advogados, que não foi abordado aqui antes dessa palestra, que também é muito interessante para esse público mais ligado à área do direito, que é o seguinte, tem várias ações civis públicas também, obrigando a município, plano de saúde, a proverem medicamentos à base de cannabis com resultados positivos. O Jorge vai dar uma palhinha aqui sobre isso também, né, Jorge? Só falar de uma das ações que você também é um advogado, a Débora Barros ia falar sobre isso, mas acho importante também que esse caminho seja um dos caminhos adotados pelos advogados, pela reforma, de exigir, não só do poder público, dos municípios, mas também dos planos de saúde, o fornecimento do óleo de cannabis. É fundamental que isso seja feito também para que diminuir um pouco o custo, diminuir um pouco os danos dessa política tão perversa que a gente tem hoje sendo submetido e que estamos lutando contra ela. Você dá uma palhinha sobre essa ação civil pública? Sobre a ação civil pública, na verdade eu tenho uma só, não atuo muito nessa área, porque eu evito com que a sociedade pague para um paciente ter que comprar, por exemplo, um remédio nos Estados Unidos, se ele pode plantar em casa. Então, não tem o porquê, não tem uma lógica nisso, né? Autorizar alguém a importar um remédio que ele pode plantar em casa. E ainda o juiz vem e determina que o Estado pague por isso. É uma opção? Sim, é uma opção que a gente tem que se trabalhar. Uma outra opção que está surgindo também é exigir dos planos de saúde com que eles paguem os tratamentos, paguem o remédio. E aí já está surgindo aqui no Brasil a solicitação do plano de saúde de um contrato específico com uma associação que produz o óleo, que vai fornecer esse paciente. Também por força do Poder Judiciário. Um juiz determinou que o plano de saúde pague o tratamento através de uma associação, porque uma associação tem o seu laboratório, tem o seu plantio qualificado, tem pessoas específicas fazendo todo o necessário para produzir um óleo adequado para aquele paciente. Só que daí veio o plano de saúde, na malícia, exigir nota fiscal
do óleo produzido pela associação e a associação não vende. A associação realiza um serviço qualificado de plantio de extração de óleo. Isso aqui não é comércio. E exigir nota fiscal é apenas mais uma malícia que fazem para dizer que estão cumprindo uma determinação judicial, mas a eles é que não pode entregar o remédio. Ou seja, quando um juiz abre um caminho novo para a gente, a indústria ou as empresas, né, que visam o lucro acabam criando outros caminhos para tentar inviabilizar essa situação, e isso é um próximo passo que a gente tem que trabalhar. Como fazer as associações criarem convênios com municípios, com o governo do estado para distribuir esses remédios nos postos de saúde, nas secretarias de saúde, regulamentado através do estatuto de uma associação, através da Câmara de Vereadores fazendo esses convênios, ou seja, são trabalhos diferentes que nós, advogados, precisamos buscar diariamente. São novos desafios, ainda que o Poder Judiciário esteja caminhando, novos desafios surgem todos os dias, e esses caminhos dependem somente de nós. É isso. Obrigado. Obrigada, super obrigada. Enfim, eu acho que nós, advogados, a gente tem um longo caminho aí pela frente, é muito importante, né, que a gente explore todas essas possibilidades de luta e de ações a serem propostas por nós. Eu queria só lembrar de um papo que eu tive com o Jorge, com o Ladislau, com a Débora, enfim, com alguns advogados jovens sobre isso. Não gosto de dar conselho, não, mas eu sou conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil há muitos anos, desde 2006. Então, assim, quando a gente acha que a gente tem um discurso absolutamente coerente, que todos os advogados vão concordar conosco, não é bem assim. Nós somos progressistas, mas na nossa classe nós não somos maioria. Se formos no máximo 50%, é muito, eu acho que bem menos. Assim como o resto as outras profissões, o resto da população e tal, que a gente tem esse discurso mais progressista, não é bem assim, como a dona Creuza bem falou, as pessoas não gostam de maconheiro, as pessoas não gostam de um discurso progressista, as pessoas são punitivistas, até o momento que são submetidas ao poder judiciário, são presas, etc., e começam a ver que existe um outro lado, uma outra perspectiva. Então, conversando com os jovens advogados que atuam nesse setor, reconhecendo os conselhos das ordens dos advogados do Brasil, de todos os estados, e vários posicionamentos, me ocorreu que seria interessante, antes de impetrar um habeas corpus, não sei se essa é exatamente a solução, mas que a gente pense nisso juntos, porque quando a gente impetra um habeas corpus pedindo um salvo-conduto para plantar, normalmente, 90% das vezes, o nosso cliente, o paciente do habeas corpus, já está plantando. Então, nós estamos confessando pelo nosso cliente um crime e o sujeitando a uma prisão, a uma busca e apreensão e a medidas extremamente graves. O ideal seria que a gente pudesse impetrar esse habeas corpus antes da plantação, mas isso não tem surtido um efeito prático, né, pela experiência dos advogados que propõem esse tipo de ação. Então, me ocorreu, e talvez fosse o caso da gente pensar e debater um pouco mais sobre isso, pedir uma declaração do nosso cliente, mostrando que ele tem ciência, uma declaração de ciência do risco de nós propormos uma ação dessa natureza e haver uma medida judicial, policial, contra ele, cliente/paciente. Então, nós também temos que ter esses cuidados, porque amanhã o sujeito muda de ideia, uma prima fala, não, ele foi preso porque o advogado orientou a confessar um crime, orientou a plantar a maconha em casa e daí impetrar um habeas corpus. Então, são cuidados que a gente tem que ter, porque infelizmente, os nossos conselhos da OAB nem sempre compreendem as boas intenções de um advogado
quando ele adota uma estratégia que a gente sabe que é legítima, que é legal, que representa a nossa luta, mas nem sempre ela é aceita por todos e nós podemos ser punidos por isso, por infração ético-disciplinar, se não por uma coautoria. Tá? Então, é um dos cuidados que nós temos que ter. Eu sugiro, como falei isso com o Paulo, com a Débora, né, com o Ladislau, a gente conversou bastante sobre isso, que se faça um termo simples, ciência. Olha só, eu estou pedindo para você assinar que você está ciente de que a minha atuação implica em confessar uma conduta que, por enquanto, é criminosa e sujeita à pena de prisão e a medidas judiciais e policiais contra você. Então, é só uma precaução, mais um dos cuidados que a gente tem que ter. E isso, assim, eu achei muito legal os advogados da reforma ter esse tipo de troca de ideias. Eu estou super disposta a colaborar no que for possível. Acho que todos nós, né, Jorge, Ladislau, acho que a gente está junto nessa luta. Eu acho que é uma luta ideológica e que nós todos temos essa ciência da importância dessa legalização. Então, assim, super agradeço, estou super à disposição. Agradeço a Pepe, a Fiocruz, a todos e todas pela atenção. E, olha, vamos continuar nessa luta porque ela é imprescindível. Então, a gente vai abrir para só 2 perguntinhas. Eu estou reduzindo aqui porque a gente está super atrasado. Uma lá no fundo. Quem é o segundo? Levanta já a mão porque a gente fica confuso. Vou lá atrás, então, porque a gente está 1 hora atrasado. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho para a próxima mesa. Vai perguntar. Vai lá. Meu Deus. Bem rápido, bem sucinto. Gostaria de saudar a advocacia brasileira, a advocacia carioca, né? Um advogado e um advogado carioca, um advogado de Santa Catarina, e também sou advogado. Gostaria de saudar a advocacia e todo o seu trabalho pela essa evolução. Adorei as falas, não cheguei um pouquinho atrasado, mas muito bom, adoro ouvir o Lau falar, o Jorge também é uma satisfação. A gente estamos trabalhando com a Rede Reforma, a gente trabalha com habeas corpus, mas eu vou falar aqui como pesquisador, porque, assim, quando a gente fala do advogado precisar de uma declaração do cliente para se proteger, eu acho que isso é diminuir a advocacia. Eu não falo isso só como advogado, eu falo isso também como pesquisador. Eu sou antropólogo também, fiz o meu mestrado em antropologia pesquisando a advocacia e a maconha, e onde o meu campo de pesquisa, os advogados mostraram que é muito interessante esse risco de chegar para o juiz e falar assim: meu cliente está cometendo um crime. E, em tese, hipoteticamente, está cometendo um crime. O mais legal aconteceu há poucas semanas atrás, quando o STJ reconheceu que essa conduta é atípica. Não é nem, a gente está falando de estado de necessidade. Antes disso, não é crime cultivar cannabis para tratar a própria saúde. Nós, advogados, devemos acreditar nisso para poder defender bem os direitos dos nossos clientes. E é isso que o meu campo mostrou e foi referendado agora recentemente pelo STJ. Quem cultiva cannabis para tratar a própria saúde não está enquadrado pela lei de drogas quando olha o caso concreto. Só isso. Concordo inteiramente contigo, mas, infelizmente, eu acho que o STJ, essas 2 decisões, elas ainda não transitaram em julgado. Elas são decisões, por enquanto, isoladas. A gente sabe que nem todos os tribunais concordam. O Supremo ainda está discutindo a ação direta de inconstitucionalidade. Um desses recursos de habeas corpus pode ser levado também ao Supremo. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que a gente tem que acreditar que nós não estamos fazendo nenhum tipo de situação que possa denunciar quem quer que seja por qualquer crime, porque não é crime em tese, por enquanto, mas ainda está previsto, infelizmente, na lei. A lei ainda não foi modificada. O projeto de lei 399 pretende essa modificação.
A própria ação direta de inconstitucionalidade no Supremo também pretende questionar essas incriminações, essas modificações, mas eu temo, e pelo que eu vejo em alguns, não só nos conselhos da OAB, não, mas até como uma repercussão. Nós sabemos que quando a gente impetra um habeas corpus e admitimos que estamos plantando, se esse habeas corpus for denegado, existe sim, lamentavelmente, e é contra isso que a gente luta, mas ainda existe sim o risco de uma medida policial e judicial contra o nosso cliente. Então, são gestos que é só por precaução. A gente tem esse discurso que é magnífico, que é o que deve prevalecer, mas não sei se devemos, se seria humilhante pedir essa declaração. É uma questão até para a gente debater, fazer um debate sobre isso, acho interessante. Mas eu acho que diante de uma sociedade, diante de um judiciário e diante da própria classe dos advogados, que não é tão progressista como nós e que nem todos têm essa nossa visão, nós temos que alertar, sim, os nossos clientes que, por enquanto, lamentavelmente, ainda não há legalização e ainda é considerado por muitos, inclusive do Judiciário, apesar dessas duas decisões do STJ, tá, que a gente espera que prevaleçam, mas que a gente ainda não sabe. Então, por uma questão de precaução, a gente conversou sobre isso e eu acho que é uma questão que a gente pode debater. Acho muito interessante, eu não estou vendo mais aqui quem... Cadê? Ah, tá. Tá. Bom, vamos fazer um debate sobre isso. Eu acho interessante a gente discutir para pensar qual que é a melhor estratégia. Né? Eu fico assim, muito preocupada o Emílio, né? Claro, o Emílio, amigo da Luciana também, enfim, um dos melhores advogados, não é dos jovens advogados, então acho mais interessante ainda a gente trocar essas experiências e essa preocupação, porque às vezes com a nossa empolgação, porque a gente sabe que está lutando pelo justo, que a gente tem razão, que a gente tem legitimidade, a gente esquece de informar sobre esses riscos que, infelizmente, ainda existem. Vamos debater sobre isso mais profundamente. Tem mais alguma pergunta da plateia? Só um segundo. Bom, não é propriamente uma pergunta, né? Quando o advogado ali falou sobre a questão da regulamentação dos planos de saúde, da judicialização, né, das secretarias municipais de saúde e dos planos de saúde, eu gostaria de informar uma coisa para vocês. Eu sou do município de Armação dos Búzios e Búzios implantou o programa de cannabis medicinal. Hoje, Búzios tem, dentro do plano de saúde dela, o programa da cannabis. Hoje, nós, de Búzios, vencemos o Práticas Exitosas do município do Estado do Rio de Janeiro e estaremos no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, representando o Estado. A cannabis está dentro da nossa REMUME. Se nós fizermos, qualquer município pode fazer. Vou encerrar. Então, eu queria agradecer aqui aos três convidados, essa mesa ótima. E aplausos, por favor, aos três convidados, a Cleusa, a Samuel. Obrigada. A gente vai fazer, então, um breve intervalo de 10 minutos, só para reorganizar, e volta com a próxima mesa.